Dentro de veículos comuns, descobertas inesperadas já revelaram alguns dos casos mais chocantes registrados pelas autoridades. Em 2019, por exemplo, em um caminhão foram encontradas 39 pessoas sem vida. O caso deu início a uma grande investigação para descobrir como aquelas vítimas chegaram até ali, mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora uma fiscalização de rotina que revelou dezenas de quilos de entorpecentes sendo transportados. Em 18 de fevereiro de 2024, uma fiscalização de rotina em um caminhão acabou revelando muito mais do que uma simples irregularidade. Durante a abordagem, um policial percebeu que os dois ocupantes demonstravam um comportamento incomum, o que despertou sua desconfiança e fez com que a inspeção fosse ampliada. Enquanto verificava a cabine, o agente encontrou vários sacos de lona novos, ainda com as etiquetas, cheios de cebolas e guardados debaixo de uma cama. A situação chamou a atenção porque esse tipo de armazenamento não era comum. Em seguida, ao inspecionar o compartimento de carga, o policial localizou um palete de cebolas roxas, semelhante às que estavam na cabine. No meio da carga, misturados às caixas de cebolas, havia diversos pacotes com uma substância que, posteriormente, foi identificada como entorpecente. Durante o interrogatório, o policial explicou aos ocupantes a gravidade da situação e afirmou que a quantidade encontrada indicava um caso de grande porte. Ele também comentou que as autoridades federais costumavam concentrar esforços nos responsáveis pela organização e distribuição desse tipo de transporte, oferecendo aos suspeitos a possibilidade de colaborar com a investigação. Um deles, no entanto, preferiu exercer o direito de permanecer em silêncio e solicitou a presença de um advogado. O outro demonstrou hesitação, mas também pediu assistência jurídica antes de prestar qualquer declaração. Após a busca completa no reboque, os agentes apreenderam cerca de 83 quilos de entorpecentes escondidos entre a carga de cebolas. Os dois ocupantes foram presos e responderam por crimes graves relacionados à posse de substância controlada e à posse com intenção de distribuição. Em maio de 2022, o desaparecimento do menino Eli Hart, de apenas 6 anos, deu início a um dos casos criminais que mais comoveram o estado de Minnesota, nos Estados Unidos. As últimas imagens conhecidas da criança foram registradas às 11 horas da noite de 19 de maio, quando ele ainda estava no apartamento onde morava com a mãe, Julissa Thaler, e o então namorado dela, Robert Pickarainen. Depois daquele momento, Eli nunca mais foi visto com vida. Durante o julgamento, Robert prestou um depoimento considerado importante pela acusação. Inicialmente, ele chegou a ser preso junto com Julissa, mas foi liberado após a polícia concluir que não havia indícios de participação no crime. Em seu relato, contou que, naquela noite, ele e Eli brincavam com alguns filhotes de gato quando o menino ficou mais agitado. Pouco depois, Robert foi dormir. Segundo seu testemunho, Julissa desceu até o carro levando uma espingarda, voltou ao apartamento, pegou o filho e saiu. Na manhã seguinte, ele acordou e encontrou Julissa lavando roupas. Ao perguntar onde ela havia estado, recebeu apenas uma resposta vaga e acreditou que Eli já estivesse na escola. Horas depois, durante uma abordagem de trânsito nas proximidades do Lago Minnetonka, policiais fizeram uma descoberta que mudou completamente a investigação. O restante de Eli foi localizado no porta-malas do carro dirigido por Julissa. No veículo, os investigadores também encontraram munições, cartuchos de espingarda e a arma que, segundo a acusação, havia sido utilizada no crime. Whoa. What the f*** is that? Whoa. Ao longo do julgamento, os promotores apresentaram registros do histórico de pesquisas feitas por Julissa na internet nos meses anteriores. Entre elas estavam buscas relacionadas à perda de sangue em crianças, seguros de vida, maneiras de evitar que o pai tivesse contato com o filho e outras consultas que, para a acusação, reforçavam a tese de premeditação. Após 4 dias de julgamento, os jurados analisaram as provas por menos de 2 horas antes
antes de considerar Julissa Thaler culpada pela eliminação do filho. A condenação resultou em prisão perpétua automática. O caso de Ellie Hart causou profunda comoção e permanece como um dos crimes mais marcantes de Minnesota nos últimos anos. A condenação de Julissa Thaler encerrou o processo judicial, mas não amenizou a dor da família nem a perda de uma criança que tinha toda a vida pela frente. Uma ligação para o serviço de emergência evitou que uma situação em um estacionamento de shopping terminasse de forma ainda mais grave no condado de Cobb, no estado da Geórgia, Estados Unidos. Testemunhas perceberam que duas crianças muito pequenas estavam sozinhas dentro de um carro trancado e acionaram imediatamente a polícia. Enquanto aguardava a chegada da polícia, a pessoa que fez a ligação permaneceu na linha com a central de emergência e tentou acalmar as crianças que choravam dentro do veículo. Apesar de os vidros estarem parcialmente abertos, o calor no interior do carro aumentava rapidamente. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que as crianças de 1 e 2 anos de idade estavam presas no veículo havia mais de 40 minutos. Como não havia tempo a perder, os agentes utilizaram uma ferramenta para quebrar um dos vidros e destravar a porta. Assim que conseguiram retirá-las, verificaram que elas apresentavam sinais de forte exposição ao calor e forneceram água enquanto aguardavam os procedimentos seguintes. Segundo as autoridades, a temperatura dentro do carro havia atingido aproximadamente 47 graus Celsius. A investigação apontou que o pai das crianças era o responsável pelo veículo. Ele foi preso e acusado de crueldade contra menores em segundo grau. O caso chamou atenção para os riscos de deixar crianças sozinhas dentro de automóveis, mesmo por um período considerado curto. A rápida ação de testemunhas e policiais foi decisiva para retirar os dois irmãos do veículo antes que as consequências fossem ainda mais graves. Durante uma patrulha noturna pelas ruas de Albuquerque, no estado do Novo México, policiais perceberam uma caminhonete trafegando em zigue-zague e mudando de direção de forma irregular. A situação indicava que o motorista poderia perder o controle a qualquer momento, levando os agentes a realizar uma abordagem. Ao se aproximarem do veículo, os policiais encontraram Jeremy Guthrie, de 42 anos, visivelmente desorientado. Segundo o registro da ocorrência, ele apresentava dificuldade para falar, demorava para localizar a carteira de motorista e aparentava não estar em condições de dirigir. Outro detalhe chamou a atenção dos agentes: a braguilha de sua calça estava aberta. Enquanto conversavam com Guthrie, os policiais iluminaram o interior da caminhonete e perceberam que o banco traseiro estava ocupado por várias crianças. Questionado sobre quem eram os passageiros, o motorista respondeu que eram apenas seus amigos. Em seguida, afirmou que uma das jovens tinha 18 anos. A explicação, porém, aumentou ainda mais a desconfiança dos agentes, já que a aparência da garota indicava que ela era mais nova. Os policiais pediram que Guthrie saísse do veículo e realizasse testes de sobriedade. Ele não conseguiu completar os procedimentos de forma satisfatória, sendo detido no local. Inicialmente, Guthrie foi acusado de dirigir sob o efeito de substâncias ilícitas e de colocar menores em situação de risco. Felizmente, a abordagem aconteceu antes que a situação terminasse em uma tragédia. As crianças foram entregues em segurança às suas famílias, enquanto Jeremy Guthrie foi levado para o Centro de Detenção Metropolitana do Condado de Bernalillo, onde permaneceu preso para responder às acusações relacionadas ao ocorrido. No início da semana de 20 de setembro de 2024, uma fiscalização de trânsito no condado de LaSalle revelou um caso de contrabando de pessoas escondidas em uma carga de madeira. O veículo abordado era uma caminhonete Chevrolet que transportava tábuas e seguia pela rodovia quando foi parada por um policial do Departamento de Segurança Pública do Texas. Durante a abordagem, o motorista William Meza, morador de Laredo, apresentou a documentação e autorizou que os policiais realizassem uma busca no veículo. A princípio, a carga parecia ser apenas um transporte comum de madeira. No entanto, ao inspecionarem o material com mais atenção, os agentes encontraram 5 pessoas escondidas entre as tábuas. Turn around. Turn around. Put your hands behind your back.
Segundo as autoridades, os ocupantes eram imigrantes oriundos de Honduras e do México. O espaço onde estavam escondidos era extremamente apertado, evidenciando os riscos envolvidos nesse tipo de transporte. Após a localização dos 5 ocupantes, William Meza foi preso. Ele passou a responder por 5 acusações de contrabando de pessoas. Já os 5 imigrantes foram encaminhados à Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, responsável por dar continuidade aos procedimentos legais relacionados ao caso. A abordagem impediu que a viagem continuasse e transformou uma carga que parecia comum em mais um flagrante de contrabando de pessoas. Em 28 de agosto de 2022, uma ligação para a emergência em Flagstaff, no Arizona, chamou a atenção das autoridades. Uma testemunha relatava ter visto pessoas saindo de um trailer de carga e afirmava que havia crianças dentro do veículo. Segundo a denúncia, algumas mãos apareciam pelas aberturas do trailer enquanto ele era transportado pela estrada. Os policiais de Flagstaff localizaram o veículo e fizeram a abordagem. O motorista foi identificado como Samuel Bateman, de 46 anos. Naquele momento, os agentes ainda não sabiam que ele já era investigado pelo FBI por suspeitas envolvendo um grupo religioso liderado por ele. Durante a abordagem, os policiais encontraram mulheres e meninas dentro do trailer. Entre elas estavam Naomi Bistline, de 24 anos, e Moretta Johnson, de 19. Também havia 3 menores de idade. Where are the hands? Let's see the hands. Let's get that other door open. So there's hands sticking out of the top of the trailer. There's a curtain. There's hands sticking out of the top of the trailer earlier. Let's see them. Let's see your hands. They're in front. Behind the curtain. Okay. Keep your hands up for me. Go and walk out towards me, okay? Try not to slip, all right? Just keep walking. Is there anybody else inside the trailer? No? Perfect. Thank you, guys. Just head back there. A investigação revelou que Samuel afirmava ser um profeta. Segundo documentos judiciais, ele dizia ser sucessor de Warren Jeffs e reunia dezenas de seguidores, incluindo mulheres que ele chamava de esposas, algumas menores de idade. Após conversar separadamente com as menores, os agentes perceberam que algumas não sabiam exatamente para onde estavam indo ou qual era o objetivo da viagem. Mesmo afirmando que estavam ali por vontade própria, as informações levantaram dúvidas entre os investigadores. Samuel Bateman acabou preso por colocar menores em risco. O caso chamou a atenção do FBI e abriu caminho para novas descobertas sobre o grupo. Meses depois, uma operação federal revelou outras acusações contra ele e seus seguidores, envolvendo manipulação, transporte ilegal de menores e tentativas de impedir a investigação. Em 2024, Samuel aceitou um acordo judicial e recebeu 2 penas de 50 anos de prisão. O caso, que começou com uma simples denúncia na estrada, acabou revelando uma investigação muito maior. Pouco depois das 11 horas, em uma quarta-feira, uma abordagem de trânsito realizada pela polícia no condado de Baltimore, em Essex, Maryland, tomou um rumo completamente diferente do esperado. A fiscalização aconteceu na Eastern Boulevard, nas proximidades da Wagner's Lane, e começou como mais uma parada de rotina. Enquanto os policiais verificavam o veículo, fizeram uma descoberta que rapidamente transformou a ocorrência em uma investigação criminal. Dentro do automóvel, os agentes encontraram os restos humanos de 2 crianças. A movimentação no local chamou a atenção de quem passava pela região. Um morador chegou a registrar um breve vídeo com o celular, mostrando a intensa presença policial. Após a descoberta, a área foi isolada para o trabalho dos investigadores, que iniciaram a apuração para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar a dinâmica dos acontecimentos. O que será que aconteceu? Na madrugada de 23 de outubro de 2019, uma ocorrência em um parque industrial na cidade de Grays revelou uma das descobertas mais chocantes já feitas dentro de um veículo no Reino Unido. Pouco antes da 1h40, equipes de emergência foram acionadas após relatos de que havia várias pessoas dentro do compartimento de um caminhão estacionado no local. Quando os socorristas abriram o container, encontraram 39 pessoas sem vida. A descoberta deu início a uma ampla investigação
investigação para reconstruir o trajeto do veículo e identificar como as vítimas chegaram até aquele compartimento. Logo após a ocorrência, a polícia prendeu o motorista do caminhão, um homem de 25 anos da Irlanda do Norte. Ele foi detido sob suspeita de execução, enquanto os investigadores reuniam provas e analisavam todas as circunstâncias do caso. A repercussão foi imediata, mobilizando autoridades britânicas e órgãos internacionais. A investigação passou a apurar a possível atuação de redes de contrabando de pessoas, além de buscar a identificação das vítimas e entender todo o percurso realizado antes da chegada ao parque industrial. O caso se tornou um dos episódios mais marcantes relacionados ao transporte ilegal de pessoas na Europa. A descoberta dentro do container evidenciou os riscos extremos enfrentados por quem é submetido a viagens clandestinas em compartimentos fechados, reforçando a dimensão humana e criminal desse tipo de operação. Em março de 2026, um policial do condado de Putnam parou um veículo em Crescent City após perceber que o carro estava acima do limite de velocidade. O motorista, identificado como Joshua McGrath, de 37 anos, apresentou seus documentos normalmente. Já a jovem que estava no banco do passageiro afirmou não ter identidade e começou a fornecer informações falsas. Durante a abordagem, ela disse vários nomes diferentes e apresentou uma data de nascimento que indicava que ela teria apenas 13 anos. O policial percebeu as contradições e pediu que ela escrevesse seu nome em um papel. Foi nesse momento que surgiu uma nova identidade, diferente das anteriores. Com a chegada de outros agentes, a situação ficou ainda mais estranha. Joshua afirmou que conhecia a garota há cerca de um mês e que ela era apenas uma amiga. Ele contou que a teria conhecido em um hotel na Carolina do Norte e que os dois estavam viajando até a Flórida em busca de máquinas de jogos. A adolescente também mudou sua versão várias vezes. Inicialmente, dizia ter 16 anos, depois afirmou que conhecia Joshua há anos e que ele era amigo da família. Enquanto os policiais investigavam, uma consulta no banco de dados revelou que a jovem estava registrada como desaparecida desde fevereiro de 2026, após um comunicado feito pela família na Carolina do Norte. Durante a busca no veículo, os agentes encontraram diversos itens que aumentaram as suspeitas, incluindo notas falsas, substâncias ilícitas e outros materiais. Joshua McGrath recebeu acusações federais e estaduais relacionadas ao envolvimento com uma menor, além de outros crimes. A adolescente ficou sob proteção das autoridades antes de ser encaminhada novamente para a família. O que parecia ser apenas mais uma abordagem por direção irregular acabou revelando uma série de crimes. Um policial parou um veículo depois de observar que o motorista invadia a pista contrária e mudava de faixa de forma perigosa. Durante a conversa, o condutor, identificado como Randy, informou que não estava com a carteira de motorista e apresentou dificuldade para localizar a documentação do carro. Enquanto conversava com ele, o policial percebeu um recipiente de bebida alcoólica aberto no interior do veículo. Pela legislação local, isso permitia uma busca no automóvel. Antes da revista, Randy foi convidado a sair do carro e passou por uma revista pessoal. Pouco depois, o policial encontrou uma arma de fogo no veículo e decidiu algemá-lo para dar continuidade à inspeção com segurança. A busca revelou muito mais do que os agentes esperavam. No porta-malas e em outros compartimentos, os policiais localizaram 6 pacotes de entorpecentes. Também foram apreendidos aproximadamente $3.100 em dinheiro e algumas armas. Durante a ocorrência, Randy ainda tentou fugir e, já detido, continuou resistindo às ordens dos policiais. Ao final da investigação inicial, ele foi preso por posse de substância controlada com intenção de distribuição, posse ilegal de arma de fogo, porte de arma por criminoso habitual e resistência à prisão. No fim, uma decisão tomada ao volante acabou trazendo consequências muito maiores do que Randy provavelmente imaginava. Em poucos minutos, a liberdade deu lugar a uma série de acusações que agora seguirão seu curso na justiça. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.